Bom, vamos lá, Rose. Então, a gente daqui a pouquinho vai ter o Sinésio Campos participando conosco aqui. Antes disso, a gente tem um outro entrevistado, né? Que vai trazer também aqui um outro ponto de vista para a gente em relação ao assunto que tratamos, correto? Sim, nós temos aqui o Coronel Menezes, muito bem-vindo ao estúdio da Band News essa semana. Segunda vez o Coronel Menezes, ontem ele estava em Brasília, em reunião com o presidente da República, inclusive no meio do telefonema que ele me fez, ele teve de interromper porque tinha que atender uma ligação do presidente Bolsonaro. E, na sequência, ele disse: Rose, eu soube que o prefeito Davi Almeida me agrediu pessoalmente, agrediu minha imagem como candidato e eu gostaria de um direito de resposta. E eu e a Band News, a direção de redação e também o setor jurídico da rádio concordam que há, neste contexto, sim, um direito de resposta que cabe ao Coronel Menezes e, portanto, Coronel, fique à vontade para se posicionar e dar a sua versão a respeito do que foi dito sobre o senhor ontem. Muito obrigado, Rose. Bom dia a você, bom dia, Rafael, bom dia a todos os ouvintes aqui da Band News FM. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, agradeço a deferência. Eu ontem, quando estava ouvindo exatamente o posicionamento do prefeito, eu queria esclarecer, o meu objetivo aqui é só repor a verdade, para a população, para que a gente não viva de falácias e mentiras. Eu queria abordar 3 pontos. O primeiro deles é com relação ao fato de eu ter levado o prefeito até o presidente da República. Deixa eu comentar com você, no meados do ano de 2021, surgiu a possibilidade, eu fui chamado, conversei com o prefeito, e naquele momento ele queria levar uma demanda dele, que era busca de recursos para a cidade de Manaus, e eu me coloquei à disposição. Quero colocar aqui publicamente que a gente sempre tem uns assessores políticos, que a gente ouve. O pessoal falou assim para mim: Menezes, o Davi é um homem que vem aí das entranhas da velha política, ele não é bolsonarista, ele em 2018 se candidatou a prefeito pelo PT, com o Chico Preto como vice, e usa dessas falácias. Eu, naquele momento, Rose, quero dizer para você aqui, Rafael, também, que eu não pensei nisso, não foi pelo prefeito, e sim pela cidade de Manaus. Mesmo assim, nós levamos o prefeito lá com o presidente da República, e eu quero aqui publicamente dizer que em nenhum momento o presidente da República prometeu 1 bilhão para a cidade de Manaus. Isso foi o pleito do prefeito para com o presidente. O que o presidente falou foi que ele iria atender os projetos mais urgentes da prefeitura e que eram, naquele momento, 2, um no Ministério do Desenvolvimento Regional e o outro no Turismo. E assim foi feito, foi conduzido o prefeito para lá, para que ele pudesse, posteriormente, apresentar os projetos. Então, eu quero dizer que é uma declaração mentirosa do prefeito, caluniosa, em afirmar que o presidente prometeu, e eu desafio ele a mostrar se tem algum áudio, alguma coisa do presidente dizendo que ia dar R$1 bilhão para Manaus. Isso foi o pleito dele, ele chegou aqui falando isso para a cidade. O segundo aspecto que eu queria colocar é com relação aos áudios que ele se referiu. Os áudios, a gente tem que lembrar aqui, você é muito enfática nisso, é produto criminoso. E nos áudios, ele falou que eu retirei 1 bilhão da cidade de Manaus. Então, já estou dizendo que, primeiro, que nunca foi prometido pelo presidente, eu estava lá. Então, é uma mentira que ele está usando, é uma falácia, é uma construção de narrativa para com a população de Manaus. A população entende isso, Então, em primeiro lugar, o que eu declarei nos áudios que foram ali produto de crime, ratifico aqui, é que ele foi tirado da mesa de negociação, tendo em vista, e coloco isso publicamente, no dia 28 de fevereiro, quando saiu aquela situação do IPI, ele voltou a ser o que ele era, ele é uma pessoa de esquerda, isso todo mundo já sabe disso, e isso ele tem que assumir, é normal, a gente é de direita, é de esquerda, e ele entrou num tema, Rose, que foi exatamente, não era da esfera de atribuição dele, o IPI é atribuição do governador do estado, e isso, Brasília tem esse entendimento, e além do mais, colocou na mesa de negociação o senador Maziz e o deputado Marcelo Ramos, que são inimigos lá do Planalto e tudo. Então ficou do lado exatamente onde ele está hoje, ele está exatamente desse lado do Omar.
E tranquilo, isso é política. E ele utiliza dessa falácia. E o terceiro aspecto, com relação, quando ele coloca, né, a narrativa que ele quer construir de inimigo de Manaus, eu quero colocar para ele e para a população que ele não pode, lamentavelmente, colocar aspectos pessoais, confundir com o institucional, né? Ele é muito pequeno para ter, ele é o prefeito de Manaus, ele não é o dono de Manaus, né? Então ele tem as divergências políticas dele com relação à nossa pessoa, porque ele nos vê como inimigo para os projetos e sanha de poder que ele tem, nesse sentido de querer, né, buscar o governo do Estado a qualquer custo, impondo inclusive ao governador a escolha do vice, que eu acho que isso é extremamente lamentável, mas hoje é um homem desesperado e a gente vê esse desespero porque prometeu asfaltar praticamente aí 10 mil ruas e não tem 1.000 ruas asfaltadas e isso não está com a devida transparência. Então eu queria colocar exatamente esses fatos que são verdadeiros e desafio ele, né, a aprovar de onde foi que o presidente falou que prometeu R$1 bilhão para a cidade de Manaus. Então, isso não é verdade e tudo que ele fala depois disso é uma falácia, é uma construção de narrativas, não é um homem que tem alinhamento com o presidente, fica usando meias verdades, mimimi, ele tem que se posicionar e tem que dizer que realmente ele está lá apoiando o ex-presidente, Lula, o Omar Aziz, com que ele tem acordos, né, nessa eleição, e é por aí que a gente vai caminhar. Estamos muito tranquilos, muito serenos com relação a isso. Agradeço. E quero trazer as boas notícias de ontem, de Brasília, né? Como você falou. Ontem eu estive em Brasília. Coronel, eu vou já fazer essa pergunta e quero muito saber então, do senhor pronto. também, porque Tá o senhor contigo. foi um dos primeiros a colocar aí a respeito da licença da BR-319. Sim. Mas antes disso, vamos encerrar esse assunto, porque é inevitável, todo mundo, quem está nos ouvindo também tem essa curiosidade. A gente está na reta final, né, das costuras para as alianças e, finalmente, as confirmações nas convenções e no registro de candidatura do TRE. E o seu partido, o PL, inclusive o Alfredo Nascimento nos deu entrevista também esta semana, e o Avante, que é o partido do prefeito, estão nesse arco de aliança do governador Wilson Lima, né? E vocês estão em guerra, né? Vocês estão aí trocando tiros, né? Um para um lado e um outro para o outro, e no meio o governador. Como é que se fecha essa aliança ou não se fecha? Qual é o seu... Rose, excelente pergunta. Eu quero dizer para você que eu conversei ontem, né, em Brasília com o presidente, um dos temas que nós tratamos foi coligação e convenção. Olha, eu acabei de cheguei hoje de madrugada de Brasília e conversamos com o presidente, mas o condutor e o líder desse processo no Estado é o senador Alfredo Nascimento, né? E eu não poderia aqui me pronunciar sem a aquiescência dele. Cheguei agora, tomei café e vim aqui na Band News. Então nós vamos conversar, ele realmente é o grande maestro disso, nessa coligação que está se construindo, né? Ela está num processo de construção ainda. Então, o nosso presidente do PL local, ele está conversando com o presidente do União Brasil, com o do Avante, do PP, do Republicanos. Então, até quarta-feira, que é o prazo que antecede, né, o prazo final, perdão, até quinta, que é dia 4, muita coisa ainda vai rolar, né? Vai movimentar. Então, com certeza, ele está fazendo um excelente trabalho, o nosso presidente, o presidente Alfredo Nascimento, e nós vamos chegar a um consenso. O governador, nós temos que lembrar o seguinte, quem está em processo de reeleição não é o prefeito, é o governador. Então, quem deve conduzir as ações é ele, até porque ele é o maior interessado. Bora ver se a gente consegue avançar um pouquinho. E eu sei que o senhor conversou bastante com o presidente Bolsonaro também sobre a configuração dessa aliança aqui no Amazonas. Como é que ele está vendo tudo isso? O presidente está muito tranquilo, né? Ele tem números, né, daqui do Estado, está muito confiante. Conversamos não só sobre o Estado, mas também sobre toda a região e também o Brasil. Estamos aí, tem muitos projetos do governo e ações que foram desenvolvidos em conjunto com o Legislativo, entenda-se, com a Câmara Federal, com o Congresso Nacional, que o brasileiro está sentindo agora. Por exemplo, você vê aí a redução, agora que houve, a partir de hoje, ontem, menos 0,15 centavos da venda do combustível da Petrobras para distribuidoras. Isso torna a gasolina brasileira uma das mais baratas do mundo hoje. A perspectiva do mês de julho agora de ter deflação
desde os tempos, e a maior que vai ter desde o tempo da criação do Plano Real. E no caso nosso agora, Rose, né, para ser bem franco, ainda ontem eu tive acesso aos números. Hoje, o programa Auxílio Brasil, ele contempla no estado do Amazonas praticamente 500 mil famílias. E ele saiu de 400 para 600 reais, numa coisa muito interessante. O cartão está sendo trocado agora, né, por causa de uma série de arranjos administrativos. Então o brasileiro vai ver agora que aquele antigo cartão que ele tinha, que era do Bolsa Família, que ele recebia R$200, passou para 415 e agora passou para 600. É um valor significativo que vai atingir essa camada mais carente da população. E aí, ontem surgiu uma notícia histórica para nós. Há 15 anos que o governo federal estava, para nós que eu falo, amazonenses e roraimenses, estava sendo represada essa licença prévia no IBAMA, e eu quero aqui dizer que foi um dia histórico para nós, porque há 2 meses atrás eu acompanhei o governador numa conversa com o presidente, claro, em Brasília, e naquele momento nós colocamos isso aqui, eu acho que eu vim e falei isso aqui, Rose, para você e para todos os seus ouvintes, que o governador pediu ao presidente que ele interferisse politicamente nesse processo, porque estava represado no sentido político. E aí ontem saiu a assinatura exatamente da licença prévia. Então, isso para nós, no estado do Amazonas e Roraima, para a nossa região e para o país... Foi uma promessa do presidente, o senhor ia ao governador naquele dia? Claro, com certeza, né? E eu quero dizer... Vocês guardaram isso bem guardadinho, esses tempos todos? Olha, Rose, é o seguinte, eu procuro ser o mais transparente quando eu converso com o público e verdadeiro no aspecto das realizações. Então, eu não posso omitir aqui que o governador foi ao presidente, tratamos de 4 temas e um deles foi esse. Ele falou, presidente, eu gostaria que o senhor interferisse nesse processo. E o presidente, na mesma hora, ligou para quem de direito, ainda falou o seguinte, o governador foi mais além. Ele falou o seguinte, olha, se faltar recurso para a construção do trecho do meio, o governo do estado entra como parceiro. Então, agora, eu quero dizer para você que, com essa aprovação da licença, eu estou aqui com ela tem uma validade de 5 anos. Então, deixar aqui para os nossos ouvintes e telespectadores que em 5 anos ele tem que estar pronto. E aí, projeto básico já está pronto. Eu tive reunião ontem com o ministro Marcelo Sampaio, que é nosso amigo, trabalhamos juntos quando eu fui superintendente da SUFRAMA, e estava toda a equipe com ele lá. Então, o projeto básico está pronto, projeto executivo está pronto, dinheiro tem, recurso tem, estava faltando a licença ambiental. Então, agora isso também está concluído. Agora vamos entrar o quê? Na parte administrativa. Esse trecho do meio, dos 405 quilômetros, o que eu posso adiantar agora aqui em primeira mão para todos os seus ouvintes é que esse trecho será, esse de 405 quilômetros será dividido em 3 trechos e agora, com essa licença, as 3 primeiras pontes que lidam na direção da comunidade de Realidade para Manaus, elas já estão contempladas aqui e elas serão construídas de imediato. Então, se nós colocarmos assim, que não vai ser assim, mas é como se fosse para que o nosso ouvinte possa entender, dividíssemos 400 quilômetros por 3, daria 130 quilômetros, né, para cada trecho desse trecho do meio. Então, se uma empresa ganha o trecho mais próximo de Manaus, para Porto Velho, a outra ganha de Porto Velho para Manaus, e aqui está, uma outra ganha o trecho do meio, as 3 podem iniciar a obra concomitantemente, isso significa celeridade, e é por aí que, pelo que eu vi ontem, que o Ministério da Infraestrutura vai caminhar. Muito bem, muito obrigado então pela participação aqui, Coronel Alfredo Menezes, o espaço para resposta aqui na Band News, para a gente ouvir todos os lados de uma história, e claro, obrigado pelas informações também que traz aqui para os nossos ouvintes em relação a BR-319, que é um pleito do estado do Amazonas, né, em relação à mobilidade. Muito obrigado, Coronel Alfredo Menezes, pela entrevista, pela presença aqui conosco. Muito obrigado a você, Rafael, agradeço também a Rosiane, e um bom dia, um bom final de semana a todos nós.